Você tem que assistir a este vídeo. Eu trabalho em um motel estranho e nunca me esquecerei do que aconteceu no quarto 119. Você acha que trabalhos com regras rígidas são chatos? Espere até ouvir sobre as regras deste lugar. Não é só sobre não deixar a bagunça depois de um trabalho ou ser educado com os hóspedes. Há algo muito mais sombrio acontecendo aqui, algo que eu nunca esperava enfrentar quando comecei como faz tudo. Você acredita em histórias de terror reais? Prepare-se para uma que vai fazer você pensar 2 vezes antes de se hospedar em um motel desconhecido. Inscreva-se, deixe seu like e vamos explorar juntos o que realmente acontece no Motel Aconchego Confortável. O Motel Aconchego Confortável está localizado em uma rodovia isolada. O prédio de 2 andares e 50 quartos costumava ser de um vermelho vibrante e acolhedor, uma visão reconfortante para viajantes cansados. No entanto, às vezes, o motel não é tão seguro e acolhedor como parece à primeira vista. Ele tem seus momentos sombrios. Seguir as regras é nossa única esperança para evitar tais incidentes. E são poucas. Apenas os mais desesperados passam a noite aqui, especialmente durante o verão. Nossos hóspedes habituais são principalmente viajantes que esqueceram de reservar um quarto em um hotel melhor, ou pessoas que superestimaram o tempo que conseguiriam ficar acordadas. Não é glamuroso, mas pelo menos oferecemos um lugar para dormir. Trabalho no Aconchego Confortável há cerca de 2 anos como aprendiz de faz-tudo. Como um graduado do ensino médio sem interesse em frequentar a faculdade, parecia um bom emprego na época. Eu aprenderia diversas habilidades, teria um salário digno e a melhor parte, moradia gratuita. O faz-tudo pode morar no local em caso de emergências. E como aprendiz de faz-tudo, eu durmo no quarto ao lado do dele. Esses quartos estão separados dos 50 quartos de hóspedes e ficam próximos aos armários de suprimentos no saguão principal. No meu primeiro dia, o faz-tudo, Wayne, me deu um conjunto de regras. Ele era um homem mais velho e quieto, mas tinha um senso de humor peculiar quando você o conhecia. No entanto, ele me entregou uma lista impressa com a seriedade de um padre em um funeral. Eu o explico enquanto te mostro como funciona, ele me disse. No começo, achei que ele estava brincando, então ri. Ele me interrompeu. Jack, você precisa levar isso a sério. Este trabalho pode ser perigoso. Eu já sei que não devo brincar em uma escada, respondi. Não é bem isso, disse Wayne. Eu o encarei, um pouco confuso, e começamos a percorrer a lista. Regras. Seja educado com todos os hóspedes. Wayne me explicou que a recepção tem uma linha telefônica pela qual os hóspedes podem ligar de seus quartos para relatar problemas que exijam a intervenção de um faz-tudo, como um chuveiro com pouca pressão de água ou um frigobar quebrado. A recepcionista nos informaria e teríamos que ir ajudar. Alguns hóspedes podem ser bastante rudes, aparentemente. Wayne trabalha aqui há quase 3 décadas. Algumas de suas histórias são realmente surreais. Uma vez, um hóspede ligou para a recepção 10 vezes em 1 hora, insistindo que havia algo errado com seu espelho. Wayne foi até o quarto, esperando encontrar o espelho quebrado, mas estava perfeitamente bem. O hóspede ficou furioso, alegando que havia outra pessoa refletida no espelho e que não era assim que os espelhos funcionavam. Não havia mais ninguém no quarto. Wayne não viu nada. É claro, quando ele tentou sair, o hóspede o atacou, quebrou seu nariz e o impediu de sair. A segurança acabou expulsando o hóspede. No entanto, mesmo nessas situações, é crucial manter a calma e ser educado o tempo todo. Oferecer um lugar para relaxar é uma das poucas coisas que o Aconchego Confortável tem a oferecer, e nunca se sabe o que alguém pode estar passando. Portanto, é importante manter a compostura e ser educado em todas as circunstâncias. Não deixe bagunça após concluir um trabalho. Isso pode parecer óbvio, mas Wayne me disse para garantir que eu chamasse uma das nossas camareiras depois de realizar um reparo em uma área visível aos hóspedes. Eu deveria fazer isso mesmo que tivesse limpo meus materiais ou qualquer derramamento por conta própria. Isso parecia um pouco exagerado, mas ele insistiu que todas as regras tinham um motivo. Remova a caixa da máquina de gelo todas as noites às 3 da manhã.
Coloque-a na cozinha da equipe e volte para o seu quarto. A falha em fazer isso resultará em demissão imediata. Além das tarefas diárias, esta era uma das mais importantes. Todos os dias precisávamos garantir que às 3 da manhã retirássemos uma caixa térmica azul da máquina de gelo. Se estivéssemos doentes ou não no local por qualquer motivo, tínhamos que garantir que alguém fizesse isso por nós. O que há na caixa, afinal? Eu perguntei a Wayne. Ele levantou uma sobrancelha e disse: Não sei, nunca abri, nunca perguntei. É estranho, não é? Eu continuei. Não faz sentido. O sorvete de alguém de madrugada é realmente tão importante? Não precisa fazer sentido. Não é seu trabalho saber o que está na caixa. Ela pertence ao proprietário. Se você quiser este emprego, não abrirá essa caixa. Algo na maneira como ele me olhou quando disse, isso me deu arrepios. Seus olhos eram tristes. Suas bochechas flácidas. Eu não conseguia identificar a expressão em seu rosto. Pena. Talvez? Medo? Eu não queria mais falar sobre a caixa térmica, então deixei para lá. Acione o interruptor próximo à caixa de disjuntores todas as manhãs, às 8 horas. Esta era outra regra que me incomodava. Eu tinha que acordar às 3 da manhã e depois novamente às 8 da manhã para acionar um interruptor. Aparentemente, se eu não fizesse isso, a energia entraria em curto, mas o interruptor não estava conectado a nada visível. Se não fosse pela moradia gratuita, provavelmente teria desistido ali mesmo. Mas eu precisava do emprego, então mantive a boca fechada. Não responda ao quarto 119. Esta parece simplesmente rude, eu disse a Wayne. Não, ele respondeu. Nunca há ninguém lá. O proprietário mantém o quarto vazio caso ele apareça. Se você receber uma ligação para ir àquele quarto, ignore. É uma brincadeira ou um engano. Conte o número de ferramentas em sua caixa após cada tarefa. Esta foi a regra que, segundo Wayne, salvou sua vida. Houve uma vez em que ele foi o aprendiz de faz-tudo no motel Aconchego Confortável também. O faz-tudo anterior estava praticamente esquecido quando Wayne começou a treinar. Em uma noite, ele estava concluindo um reparo no telhado dos fundos do prédio. Um homem mais jovem teria terminado mais rápido, mas ele estava ficando mais lento e teimoso o suficiente para recusar a ajuda de Wayne. Ele mandou Wayne para dentro para atender o telefone e ficou sozinho do lado de fora. Estava tarde. Ele estava cansado. Quando finalmente terminou, deixou as ferramentas no armário de suprimentos e foi diretamente para o seu quarto. A área perto da rodovia à noite é assustadora. O Aconchego Confortável não está próximo de muita coisa. E antigamente não havia nenhum posto de gasolina por perto. Era absurdamente escuro, sem estrelas à vista. Olhar pela janela deixava Wayne com uma sensação estranha, um arrepio na espinha. Algo parecia errado. Ele decidiu contar as ferramentas do antigo faz-tudo. Estava faltando um martelo. O antigo faz-tudo provavelmente esqueceu de contá-lo e o deixou no telhado. Deixar ferramentas do lado de fora contava como bagunça? Ele não tinha certeza. Mesmo naquela época, Wayne sabia o quão cruciais eram as regras. Ele pensou em sair para recuperar a ferramenta faltante, para poupar o antigo faz-tudo de problemas. Mas estava tão escuro. Sentiu como se suas pernas estivessem travadas quando tentou se mover em direção à saída, mantendo-o no lugar. Era um instinto de segurança, preferindo ficar na luz em vez de sair para a noite. Então Wayne desistiu. O antigo faz-tudo já estava dormindo. Ele ajustou seu alarme para as 3 da manhã e foi para a cama também. Wayne geralmente cuidava das tarefas do início da manhã sozinho para deixar o senhor descansar. Mas o homem também não se levantou para o café da manhã. Ele tentou bater, sem resposta. Então, ele pegou uma chave de fenda e mexeu na fechadura. Ele provavelmente estava exagerando. Ele raciocinou. Mas o homem era frágil. Wayne estava preocupado. Ficou imediatamente claro que ele havia sido assassinado. Wayne não descreveu essa próxima parte para mim em detalhes, mas estava claro para mim que o que quer que tivesse acontecido foi gráfico. A limpeza, ele me disse, levou 3 meses. Um deles foi só para se livrar do sangue. A polícia determinou que alguém havia roubado o martelo do homem
e o usado para espancá-lo até a morte. Por que ninguém ouviu? Wayne perguntou. Deve ter um bom isolamento acústico aqui, respondeu a polícia, sem humor. Essa não foi a parte mais estranha, porém, a parte mais estranha foi que, alguns dias depois, Wayne estava terminando um reparo e contou todas as suas ferramentas. O martelo que faltava estava de volta, limpo, como se nunca tivesse sido perdido. Ao lado dele havia um pequeno bilhete. Simplesmente dizia: "Obrigado." Honestamente, eu não tinha certeza se acreditava nele. Mas eu entendi. As regras eram importantes. O primeiro ano e meio do meu trabalho foi bastante calmo. Até a caixa térmica misteriosa era apenas uma caixa térmica normal. Até parecia vazia todas as noites. Mas eu seguia as regras. Eu não gostava de todas as partes do trabalho, mas me ajudou a economizar para sair da Louisiana um dia. Eu certamente não planejava ficar aqui por 30 anos. Então, cerca de 6 meses atrás, as coisas começaram a dar terrivelmente errado. Começou com uma ligação. A recepcionista estava fazendo uma pausa para fumar. Eu tinha dito a ela que ficaria de olho nos telefones. Era o final do inverno, então o saguão estava basicamente morto, de qualquer maneira. Era difícil ver como o lugar se mantinha funcionando às vezes. Atendi o telefone, esperando ouvir alguma divagação sobre como a água da pia não estava quente o suficiente. No começo, parecia que não havia ninguém lá. "Alô?" eu disse. Sem resposta. Quase desliguei, até ouvir uma respiração fraca e irregular, como alguém tentando chorar, sem fazer barulho. "Eu preciso de ajuda", sussurrou a voz de uma mulher. "Não precisa se preocupar, senhora. Estou feliz em ajudar. Em que quarto você está?" 119, ela me disse. "Sinto muito, senhora. Não tenho permissão para trabalhar nesse quarto." "Tenha um bom dia", eu disse. "Eu preciso de ajuda, Jack", ela disse. "Por favor." Eu estava começando a ficar irritado, mas tentei manter a calma. Eu sabia que um brincalhão provavelmente achava engraçado ser tão assustador, mas ela foi longe demais ao usar meu nome verdadeiro. "Jack", ela sussurrou novamente. Decidi que o melhor curso de ação seria simplesmente desligar. Mais tarde naquela noite, depois que voltei para a cama depois de deixar a caixa térmica com Wayne, alguém bateu na minha porta. Era uma recepcionista. Ela estava claramente cansada, mas teve o azar de ser designada para o turno da noite na recepção. "Tem alguém chamando por você no telefone", ela me disse. Resmungando para mim mesmo, caminhei até o telefone. "Alô? Por favor." Era aquela maldita mulher novamente. "Isso não tem graça", eu disparei. "Só verifique a porta", ela sussurrou. Então, a linha ficou muda, não como se tivesse sido desligada, mas como se tivesse sido cortada. Minha pele se arrepiou. Eu disse à mulher na recepção que um dos hóspedes tinha um vaso sanitário entupido e que voltaria mais tarde. Eu não acordei Wayne. Eu sabia que ele não ficaria feliz comigo mexendo com o quarto 119. Para acessar os quartos, tive que sair pela porta da frente e subir uma pequena rampa do lado de fora. A porta de cada quarto se abria para uma pequena calçada, cercada com vista para o estacionamento. Fácil, mas quanto mais perto eu chegava do quarto 119, mais exposto eu me sentia, como se estivesse sendo observado. Meus dedos roçaram a maçaneta da porta. Tudo parecia bem, e eu me xinguei por deixar um brincalhão me deixar tão nervoso por nada. Até que notei algo ao lado da rachadura na parte inferior da porta. Uma sombra passando por ela, como se alguém estivesse lá dentro. Com um estrondo, a porta se abriu. Ela me atingiu com força suficiente para que eu virasse por cima do corrimão e caísse no capô de um carro estacionado do outro lado. O alarme do carro parou, começou a disparar, e até hoje eu juraria sobre o túmulo da minha mãe que pude ouvir uma mulher rindo. O segurança saiu correndo, com Wayne logo atrás. Alguém estava lá dentro. Eu engasguei enquanto o guarda me ajudava a ficar de pé. "Não há ninguém lá", ele me disse, sombrio. Eu estava abalado. Mas além de alguns hematomas, eu estava fisicamente bem. Wayne, por outro lado, parecia furioso. "Não se trata apenas do telefone?"
Ele sibilou para mim, fora do alcance do guarda. É sobre o quarto. Você respondeu. Nas semanas seguintes, as coisas ao redor do aconchego confortável se tornaram ainda mais difíceis de explicar. Eu estava nervoso, abalado. Eu até considerei desistir. Mas para onde eu iria? Eu ainda não tinha economizado o suficiente para comprar um lugar para morar. Eu ainda estava pagando a dívida médica da minha mãe. Eu não ganharia dinheiro assim em nenhum outro lugar. Então eu fiquei, mesmo quando sentia olhos em mim, enquanto estava sentado sozinho no meu quarto. Mesmo quando as sombras brincavam na janela como se alguém estivesse lá fora. Mesmo quando eu estava no segundo andar. Certa vez, jurei que o chuveiro ligou sozinho. Então, algumas noites atrás, eu estava pegando a caixa térmica da máquina de gelo. Wayne estava comigo. Essa é a única maneira de eu saber que não estava ficando louco. Ele viu também. A máquina de gelo ficava no primeiro andar, em um corredor perto dos banheiros na parte de trás do saguão. O meu ponto é um beco sem saída. Não há uma maneira de entrar ou sair que alguém não consiga ver. Tudo naquele dia tinha sido normal. Eu até tinha começado a relaxar, depois do incidente com o quarto 119. Wayne e eu estávamos até brincando um pouco. Isso é, até chegarmos mais perto da máquina e percebermos que ela cheirava horrivelmente. Como se alguém tivesse congelado um monte de lodo de lagoa e sobras e deixado queimar no freezer. Eu havia passado o último ano e meio lidando com todos os tipos de esgoto no trabalho, mas, ainda assim, me peguei engasgando. Com os olhos lacrimejando com o fedor, Wayne abriu a tampa da máquina de gelo. Tudo dentro parecia normal. A caixa térmica também estava lá, enfiada no gelo como de costume. Quando ele a pegou, ficou claro que o que quer que estivesse dentro era a causa do problema. Uma rachadura fina na base da caixa térmica pingava um fluido preto e grosso no gelo. Estava quente o suficiente para que o gelo estivesse derretendo, espalhando o fluido em uma bagunça cáustica e aguada. Ele espalhou a substância no chão, depois de tirá-la da máquina de gelo. Mas o que quer que estivesse dentro era pesado o suficiente para que ele tivesse que colocá-la no chão e esticar as costas. Eu não sei como ele não estava engasgando depois de estar tão perto da coisa. Talvez devêssemos pegar algumas luvas, Wayne, eu disse. Ele ia dizer algo, mas foi interrompido pelo som do plástico da caixa térmica se partindo nas costuras. O fluido preto estava cobrindo o chão neste ponto, tanto dele derramando como óleo rançoso quente. Eu tinha certeza de que não caberia tudo dentro. A caixa térmica rachou como um ovo, e impossivelmente, dedos apareceram nas rachaduras. Dedos de mulher, ajudando a rasgar a caixa térmica. Eles se esticaram, dedos seguidos por braço, depois seguidos pela cabeça de uma mulher com longos cabelos pingando fluido escuro. Os braços apalpavam amplamente ao redor, buscando apoio e raspando a caixa térmica no chão. Temos que levá-la para a cozinha, disse Wayne. Nós o quê? Eu respondi. Um pouco alto demais. As mãos encontraram tração no chão. E a caixa térmica começou a se mover como uma aranha. Pegue a rede da piscina, Wayne me disse. Temos que pegá-la. Uma das mãos agarrou seu tornozelo e ele escorregou, caindo na gosma preta no chão. Ele tentou se afastar, mas o que quer que fosse devia ser incrivelmente escorregadio. Qualquer tentativa dele de se levantar era interrompida quando ele deslizava de volta para o chão. A coisa na caixa térmica pulava de mão em mão em uma espécie de dança doentia. Outra rachadura na caixa térmica revelou um olho pálido e nublado, fixo em Wayne com a intensidade de um animal selvagem. Eu me atrapalhei para encontrar a rede da piscina, enquanto Wayne lutava contra o que quer que estivesse na caixa térmica. Ele tinha os dois braços em volta de uma de suas pernas e estava se puxando para mais perto dele a cada segundo. À medida que eu ficava mais desesperado, notei que seu pé estava realmente começando a desaparecer na própria caixa térmica. Sua boca estava aberta em um grito, mas tudo o que eu conseguia ouvir era estática, como um rádio sintonizado na estação errada. Era tão alto. Combinado com o cheiro do óleo, meus sentidos estavam tão sobrecarregados que eu queria sentar e gritar e gritar e gritar, mas eu não fiz. Encontrei a rede da piscina e usei a alça para bater nas mãos da criatura. Eu estava batendo nela o mais forte que pude.
Wayne se soltou com um chute e usou a própria máquina de gelo para se soltar. Consegui pegar a criatura enquanto ela se movia e a joguei pelas portas giratórias da cozinha, como um disco de hóquei. A estática desapareceu. Eu estava ofegante e coberto de gosma fedorenta, e meu próprio suor contaminado pelo medo. Wayne estava claramente abalado também, provavelmente ainda mais do que eu. E agora? Eu perguntei a ele. Bem, vamos chamar alguém para nos ajudar a limpar, e então voltaremos para nossos quartos. Na manhã seguinte, o corredor parecia que nada havia acontecido. Apesar de nossos melhores esforços, o óleo preto havia manchado o chão de um vermelho arroxeado onde tentamos limpá-lo, mas agora estava brilhando de tão limpo. Bem, tão limpo quanto qualquer outra coisa no aconchego confortável, pelo menos. Eu teria pensado que sonhei. Até a noite seguinte, em vez de uma caixa térmica azul nos esperando na máquina de gelo, era vermelha. E claro, não estava vazando óleo nocivo. Mas era claro o suficiente que algo tangível havia acontecido. Algo real. Eu não aguentava. Decidi que iria embora e não voltaria. Sem aviso prévio de 2 semanas, sem endereço de encaminhamento, nada. Eu só usaria minhas economias e voltaria para a casa do meu... Wayne nem tentou me impedir. Eu tinha dirigido cerca de 3 horas quando tive que parar para abastecer. Um homem havia parado na bomba em frente a mim. No começo, só o notei por causa do carro que ele estava dirigindo. Era um Cadillac Fleetwood, 1959 verde-menta, em perfeitas condições. O carro dos meus sonhos. O motorista saiu do veículo e fechou a porta atrás de si com um movimento preguiçoso. Algo me dizia que esse homem era perigoso, e a maneira como ele estava me encarando apenas reforçava esse pensamento. O homem caminhou até onde eu estava estacionado e se apoiou no capô do meu carro. Ele não era muito mais velho que eu, no final dos 20 anos no máximo, mas ele estava vestido como se tivesse saído de uma pintura de Norman Rockwell. Você tem que voltar, Jack. Ele me disse. Eu cerrei minha mandíbula. O homem sorriu e então tirou um maço de cigarros sem filtro do bolso. Ele acendeu um cigarro no meio do posto de gasolina. Sem dizer nada, ele me ofereceu um. Eu não fumo, mas não queria arriscar recusar, então peguei um. Segurei-o frouxamente na minha mão enquanto ele fumava. Sua demissão foi recusada. O proprietário quer você de volta. Ele piscou para mim e jogou o cigarro ainda aceso no chão. Ele voltou para o carro e foi embora. Olhei para o cigarro na minha mão. Pensei no que tinha visto antes. Pensei em Wayne e na história do homem assassinado. Não havia como ir embora. Havia? Abasteci meu carro e voltei para o motel aconchego confortável. Eu queria perguntar a Wayne se ele já havia quebrado as regras, mas quando meu carro entrou no estacionamento do motel, eu tinha certeza de que não teria chance. O ar parecia ozônio crepitante durante uma tempestade. Um carro saiu cantando o pneu do estacionamento. E atrás dele, outra família estava jogando suas malas no porta-malas de um sedã. Eles estavam vermelhos, suados, e seus olhos estavam revirados de medo. Uma mulher segurava um bebê chorando. O que está acontecendo? Eu perguntei. O maldito faz tudo enlouqueceu e ninguém tem sinal de celular para chamar a polícia. Ele cortou o tel. O homem não teve chance de continuar. A estática de rádio desencarnada retornou, mais alta do que nunca. Desta vez, acompanhada por um assobio de chaleira penetrante que forçou todos a se ajoelharem. O homem rangeu os dentes e colocou sua família no carro. Ele então rastejou para o banco do passageiro e escapou do estacionamento do motel. Sangue pingava de suas orelhas. A estática diminuiu, mas meu batimento cardíaco parecia alto o suficiente para que não importasse. Ele havia dito algo sobre o faz-tudo. Algo aconteceu com Wayne. As portas dos quartos dos hóspedes estavam se abrindo e fechando, dando-me vislumbres fugazes de dentro. Um signo desenhado na parede de um quarto. Outro parecia que havia sido totalmente convertido em plástico branco opaco. Um tinha um casal lá dentro, que parecia estar no meio de uma discussão. Quando olhei de novo, eles estavam apenas se abraçando, soluçando. Óleo preto escorria por seus rostos. O quarto 119 permaneceu fechado. De alguma forma, isso parecia pior. Sinistro.
Ouvi a voz de uma mulher no meu ouvido gritando meu nome. Virei-me e não havia ninguém lá. Corri para o saguão. A recepcionista estava morta, assim como o segurança. Eles estavam deitados na recepção, com os braços amarrados nas costas, seus olhos fechados e voltados para cima como se estivessem dormindo. Nem havia marcas neles, nenhum sinal de luta. Era como se alguém os tivesse amarrado e eles simplesmente tivessem escolhido morrer. Luzes fluorescentes piscavam no alto e a máquina de gelo tremia contra o chão. Estava chacoalhando com tanta força que o chão estava tremendo. Ouvi Wayne gritando da sala elétrica: "Devolva ela." Ele estava lamentando, quase infantil. "Deus, devolva ela." Abri a porta e o vi acertando o painel elétrico com um machado. Ele se virou para me encarar, os olhos vermelhos e arregalados. Eu me esqueci de acionar o interruptor esta manhã. Coloquei a mão em seu ombro. Por um minuto tive medo que ele me acertasse com o machado. Em vez disso, ele me deixou puxá-lo para fora. Ele largou o machado e uma mão ágil saiu da escuridão e o puxou para um canto impossível. Nós corremos. Chegamos à segurança relativa do estacionamento, onde Wayne me explicou. Anos atrás, antes da morte do velho faz-tudo, antes de começar a trabalhar no aconchego confortável, sua filha havia sido contratada como camareira. Ela se sentia desconfortável com algumas das regras. Não entrar em quartos depois de certos horários. Regras sobre bugigangas embaixo dos colchões e comida na beira da floresta ao redor do motel. E então, um dia, ela nunca mais voltou para casa. A polícia a classificou como fugitiva. Nem se deu ao trabalho de procurá-la. Wayne aceitou um emprego no aconchego confortável, na esperança de encontrar algumas respostas. 30 anos e nada. Todos tinham suas próprias regras, pequenos rituais que precisavam completar. O dono era mais um mistério do que um homem. Mas Wayne tinha certeza de uma coisa. Algo maligno vivia no motel aconchego confortável, e alguém gostava que fosse assim. Ele estava abalado, depois que a coisa na caixa térmica se lançou sobre ele. Tinha os olhos de sua filha. Eu não conseguia pensar em mais nada, ele soluçou. Eu não conseguia... E então, quando você foi embora, me distraí. Esqueci de seguir as regras. E tudo foi para o inferno. Eu não sei o que diabos devemos fazer. Eu tenho uma ideia. Veja, eu trouxe uma coisinha extra comigo de volta do posto de gasolina. Galões e galões de gasolina. Como faz tudo e aprendiz de faz tudo, Wayne e eu temos a chave de todos os quartos. Trabalhamos rápido, cobrindo o motel com meu patrimônio líquido em gasolina. A porta 119 não se moveu, mas coloquei o máximo que pude na soleira, até tentei jogar o máximo que pude por baixo da porta. Quando todos os galões estavam vazios, Wayne e eu demos um passo para trás. Acendi o cigarro que o homem havia me dado antes e o joguei nas poças de gasolina. Assistimos o aconchego confortável queimar até virar cinzas. Estamos na estrada há alguns dias. Não tenho certeza se alguém relatou o incêndio. Nossos telefones não pegam muito sinal e todas as estações de rádio são apenas silêncio. Eu estava bem com isso, porém, estávamos livres daquele lugar maldito. Isso foi até hoje cedo. Estávamos dirigindo na rodovia interestadual quando passamos por um outdoor ao lado da estrada. Motel, aconchego confortável, oportunidades de franquia disponíveis. Novas localizações abrindo em breve.